epístola que eu mais gosto de estudar é Gálatas. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque é um livro que é uma carta que Deus que usou Paulo para falar. Essa libertação que ele fala aqui não é uma libertação igual a gente escuta por aí, que é o demônio, entendeu? Essa libertação que Paulo fala aqui não é uma libertação de demônio. O fulano está cheio de demônio, está possuída pela pombagira, não é assim que fala? Não. Essa libertação de Gálatas é uma libertação espiritual para os crentes que ainda conseguem viver na lei. Então, é uma libertação espiritual. É o livro que eu mais gosto. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu estava possuída por um demônio? Não. Eu estava possuída pelo homem, pela a cangalha que o homem colocava através da religião. Amém? Deus não é religião. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. De novo, eu sou. Ele não deixou religião. O mundo está cheio de religião. Adianta alguma coisa? É ou não é? Não é a religião. É a palavra de Deus no teu coração que resolve. Amém? O mundo está aí por causa disso. Porque eles abandonam a fé. E aqui no Brasil, a gente tem que orar muito pelo nosso país. Porque o nosso país é um país aberto para todos da fé. O Brasil é um país que ele não tem exigência assim, se você é católico, se você é espírita. É um país aberto para o mundo, é o celeiro do mundo. Então não pode haver divisão. E agora querem botar divisão, mas não vai colocar, porque Deus não vai deixar. O nosso país é livre, ele recebe qualquer um. Amém? Então, Gálatas era uma igreja de gentios convertidos. Eles não eram judeus, eles eram convertidos. Então Paulo fundou essa igreja. Não foi Pedro, não foi João, não foi Lucas, mas foi Paulo. Deus revestiu Paulo da graça. E Paulo fundou a igreja de Gálatas. E ele fundou a igreja e de repente ele teve que ir para outras igrejas, que ele era o pregador da graça. E o que aconteceu na igreja? Vamos ver o que aconteceu na igreja de Gálatas, capítulo 3 até o 5. Acharam? Diz assim: Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Gálatas 3, versículo do 1 ao 5. Diz assim, ó: os Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, que antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelas obras da pregação da fé? Pela fé. É uma pergunta que ele faz a essa igreja. Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Paulo chegou naquela igreja, ele fundou aquela igreja. E quando ele fundou na graça. Ele não fundou na lei mosaica. Ele não pegava a lei de Moisés, mesmo ele foi judeu, ele era judeu, mas ele viveu, ele era do Sinédrio, ele era um advogado, ele era um homem formado na lei mosaica, mas ele, quando ele se converteu, ele só pregou a graça. Ele não misturava lei e graça. Deus, Jesus, separou ele para a graça. E botou Pedro, João para o quê? Para a lei, para pregar os da lei, o judaísmo. Então, quando ele deixou aquela igreja e saiu para fazer a viagem missionária dele, quando ele voltou, estava acontecendo uma divisão na igreja.
Aí ele faz essa pergunta: eu só quero, vocês são insensatos. Como é que pode vocês começar na graça e quer terminar na carne aí, na lei? Aí ele diz assim, ó: quero apenas saber isto de vós, versículo 2: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora onde? Vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele perguntou: olha, vocês já passaram por tanta prova aqui na igreja de Gálatas, e quem te abençoou? Não foi Jesus? Ele abençoou você pelo sacrifício ou ele abençoou vocês pela fé? Pela fé. Paulo estava falando para eles: fiz uma pergunta para vocês, me respondam. É o que acontece. É o que acontece hoje. É uma verdade. Então os Gálatas, eles estavam bem, eles foram formados na graça. Ele não tinha contato, mas quando Paulo se afastou, vieram gente e começou a dividir a igreja. Pregadores, talvez pode ser Pedro, João, Lucas, que eles eram da lei, eles pregavam para os judeus. Como era tudo igual, né? A igreja de Cristo, eles poderiam ter ido ali: ó, Paulo não está aí, vamos lá pregar. Aí começaram a dizer, aí vocês vão ver o que eles falaram. Então vamos lá, entendeu? Aí no versículo 5 ele diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagre entre vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta que Jesus fez. E eles não sabiam nem responder mais. Sabe por quê? Porque estavam divididos. Até então, eles sabiam que era só a graça do Senhor que interessava. Mas vieram os falsos mestres. Aí, mas talvez eles entraram na igreja e eles confiaram, por quê? Porque eram pessoas que falavam, estavam com Jesus, mas eles ainda estavam no judaísmo. Mesmo vivendo na graça, ainda estava no judaísmo. Como você vê muita gente hoje, ela aceitou Jesus como Salvador, mas ainda vive na lei. Por que ela vive na lei? Porque o pastor ensina errado. Amém? Eu vivi 36 anos errada. Eu misturava lei e graça, porque eu não tinha conhecimento de Gálatas. Era difícil eu ouvir um pastor pregar sobre Gálatas. Eu só ouvia o pastor pregar sobre demônio. Você está endemoniado, você vai se libertar. Jesus libertou, eu vou libertar você. Em nome de Jesus, vem aqui, faça corrente, faça campanha. Entendeu? Eu era assim. Mas o dia que eu conheci a graça do Senhor, acabou essa história. Aleluia! Acabou essa história. Acabou, meu irmão. Então, aí mesmo em Gálatas, vê no versículo 11, diz assim, ó: é evidente que pela lei ninguém é o quê? Ninguém é justificado diante de quem? De Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Você veja que não tinha mistura. Paulo falou para ele, ó: o justo viverá da fé. Você não precisa mais sacrifício. Amém, igreja? Mas as pessoas, elas foram ensinadas assim. É igual aqui, vocês estão na graça. Vocês estão, a bispa preparou vocês através do Espírito Santo para viver na graça. Aí chega aqui, como foi o caso, quando a bispa faleceu, a irmã dela chegou lá no velório, a bispa ainda no caixão, ela chegou e falou assim, ó: vou mudar tudo lá na igreja. E eu vou trazer o pastor lá, não sei de onde, você não vai trazer pastor nenhum. Eu sou a pastora. Amém? Então, da lei, ela queria trazer o pastor da igreja batista para pregar aqui. É ruim, hein? Aqui só entra a graça. Só a graça. Só a graça. Só a graça.
Só a graça interessa para nós, é ou não é? Nós não precisamos de sacrifício. Você não tem liberdade? Eu tenho a liberdade que eu tenho hoje. Eu estou falando liberdade religiosa. Eu não sou religiosa, eu tenho liberdade da fé. Você também. Você tem a sua fé. Aí a pessoa chega, não, mas você tem que... Ó, se não se batizar, perdeu a salvação. Você perdeu, eu não, estou na graça. Estou na graça do Senhor. Amém, igreja? Então, as pessoas misturam as coisas. Então, se você continuar falando com a pessoa, ela não vai entender isso. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. A prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Paulo está falando para os Timóteo agora. Por esta razão, pois te admoesto, peraí, deixa eu botar o meu óculos. Te admoesto, reavives o dom de Deus. Reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das... É 1,6, né? Mais atrás um pouquinho, mais atrás. Para frente, Deixa eu ver aqui, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó. Por esta razão, pois te admoesto, que revivas o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos. Porque Deus não nos tem dado um espírito de quê? De covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, reviva. Porque Paulo, ele fundava as igrejas, mas ele tinha que fundar outras. Ele era pregador, ele não podia ficar só numa igreja. Por isso que ele escrevia as cartas, amém? Ele estava viajando, mas ele mandava as cartas para aquela igreja que ele fundou. Era o ministério dele. Então as pessoas que se aproveitavam quando ele não estava, diziam, vou lá, a igreja dele está cheia, está bonita, eu vou lá pregar. Quero ver, vou trazer eles de volta para circuncidar, para fazer sacrifício, para fazer isso, para fazer jejum, E a igreja que Paulo fundava não existia essas coisas, amém? Você vê, ele chegou em Corintos, o que ele encontrou em Corintos? Maior bagunça na igreja, e ele teve que botar ordem na igreja, amém? Então, aqui é a igreja da graça e da verdade, a igreja universo em Cristo, e graças a Deus por isso, você está liberto da religião. Pastora, mas as igrejas, não. A Bíblia diz que no final dos tempos ia haver muitas coisas que você seria enganado. Então você não pode ser enganado. Você tem a fé em Jesus Cristo, na graça e na verdade. Aí a pessoa diz, não, mas você tem que fazer os rituais. Não vou fazer nada, Jesus já cumpriu para mim. Também não é assim, né? Nessa moleza, não. É sim. Porque quem te deu a moleza foi Jesus. Você vive na liberdade. Você diz, não, meu irmão, não tem moleza. Eu vivo na liberdade da minha fé. Eu creio nas epístolas. Eu creio na palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que lá em Jesus batizou, o Filipe batizou e estava na lei não, estava na graça. O Filipe foi lá e batizou o Eunuco, não é assim que eles falam? Estava no Novo Testamento. Aí você diz, não, mas no Novo Testamento, sim, eles estavam, mas eles ainda não conheciam o quê? A doutrina da graça. Porque quem pregou a doutrina foi Paulo. Aí ele vem com outra conversa, ele diz assim, mas acontece que Paulo fez a Santa Ceia. Paulo não fez Santa Ceia. Ele ensinou como era que seria feito. Se eles quisessem fazer, teria que fazer de acordo com a Bíblia. É como a lei. Se você quer viver na lei, você não pode pecar. Porque na lei era assim, se você fizesse 99,9 e não fizesse os 100, não adiantava nada. Era pelas obras. Amém? Estão entendendo? Sim ou não? Então, pela graça não. Pela graça você crê somente que Jesus fez tudo.
Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia, meu Pai! Santo é o Senhor. Amém, igreja? Então, é isso que acontece. O que a gente tem que fazer? Ficar firme, ó, firme na graça. Ah, mas pastor, mas eu tenho muitos amigos dentro da igreja. Ué, você não vai se tornar inimigo da pessoa, não. Você é de Cristo. Amém? Você tem que respeitar. Amém? Como ela te respeita, você tem que respeitá-la também. Então, ó, minha irmã, eu vivo assim, a minha igreja é assim. Ah, mas não vamos discutir aqui. Você tem, se você quiser conhecer a verdadeira graça, começa a ler Gálatas. Manda ela ler Gálatas. Que Gálatas é a libertação para o crente que fica na lei. Amém? O livro de Gálatas, ele fala direitinho, é por lei ou por graça? É por graça. Amém? Então, abra sua Bíblia em 2 Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Assim, ó. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a quem? Tito. Subi em obediência a uma revelação, Paulo falando. E lhe expus, silêncio, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo está dizendo o seguinte, que nessa igreja, lá em Gálatas, quando ele saiu, teve uns que se aproximou, até mesmo Tito foi com ele, mas até outros que andavam com Paulo, começou a ouvir também. Quer dizer, que estava no altar, começou a ouvir aqueles que pregavam a lei dentro da igreja. Eles não faziam na presença de Paulo. Eles deixaram Paulo sair para poder entrar na igreja. Aí Paulo está dizendo aqui, até esses deixaram o quê? Circuncidar, deixaram levar pelo fascismo, pela fascinação da lei. Você sabe o que é fascinação da lei? Tem pessoas que adoram sacrifício, você já viu? A pessoa diz assim, fulano adora sofrer. Ana, qualquer coisinha a pessoa, meu Deus. A pessoa diz assim, fulano adora sofrer. Tudo é motivo de sofrimento. Ana, tem gente assim? Porque a lei, ela fascina. Porque o homem, ele gosta de adorar alguma coisa. Tem que adorar alguma coisa. O nosso ego, eu já disse, o homem se realiza de 3 maneiras: espiritual, física e financeira. Primeiro lugar, espiritual, com Deus. Depois a saúde, depois a financeira. Então, a gente tem a tendência a adorar as coisas. Você já viu? É verdade. Tem pessoa, aí a religião, ela se aproveita disso aí para o quê? Ganhar. Vamos supor que eu morro amanhã e você diz, a Santa Luz, a Santa Luz. Começa a acender vela para mim, começa a fazer reza. E eu estou bem dormindo lá, não estou vendo nada. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente tem essa tendência. Então, lá em Gálatas estava acontecendo isso. Aí eles falaram, ó, você tem que fazer 10 jejuns. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se batizar lá com Pedro, tem que fazer isso aqui, ó, levar o cabrito lá. Eles estavam negando o que Jesus fez na cruz. Amém? O sacrifício que o Senhor Jesus fez, eles estavam negando. Estava fascinado por aquele ensino. Aí Paulo ficou triste. Paulo disse, insensatos. Vocês são insensatos. Tem juízo na cabeça, não? Você já me viu pregando aqui, fazer isso? Ó, pessoal, não é fácil não, mas tem pessoas que adoram essas coisas. É ou não é? Você vai fazer, ó, vai fazer oração, a pessoa já vem logo com 1 litro de azeite para você ungir. É ou não é? Vai na casa da pessoa, tem um azeitinho aí, a senhora quer passar nas portas? Eu falei, não senhora, a minha oração é suficiente. Amém? Tem gente assim.
Tem gente que faz jejum de 12, 24 horas. Ah, você faz jejum de quantas horas? 24? Ah, isso é mole. Eu faço de 38. Aí depois aparece com a úlcera no estômago, aparece com câncer, por quê? Ficou sem se alimentar, não cuidou do templo de Deus. Amém? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem que ter saúde. Verdade. Eu fiz 24 horas de jejum, quase morri. Devorei o prato em 5 segundos. Tanta fome. Misericórdia. Eu vivi assim, eu vou fazer daqui para amanhã, eu vou fazer 3 jejuns. Aí quando chegar, vou fazer 24, que é para Deus abençoar mais ainda. Olha a besteira. Olha a tolice. Aí fiz o jejum. 42 graus de calor e eu com a boca toda rachada. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, quando eu botei o prato na mesa, olhei pro relógio, faltava 5 minutos. Eu orei assim, ai meu Deus, falta 5 minutos. Oh meu Deus, não passa a hora. Quando eu entreguei, Senhor, abençoa meu jejum. 5 segundos eu devorei o prato. De tanta fome. Misericórdia. É horrível. E Jesus não quer mais isso de nós. Ele quer que você creia na cruz, no sofrimento, na obra dele por você. Amém, igreja? Então, tem muitos crentes que ficam agarrados a isso. Por quê? Porque são ensinados pelos falsos mestres. Por que eles ensinam isso? Porque fascina a pessoa. Chega para o pastor lá, a senhora está precisando do marido? Venha fazer a sentimental aqui. Aí a pessoa vai, ai. Aí o primeiro que aparece na igreja é aquele. É aquele que Deus vai lhe dar. Vai atrás. Entendeu? Você vai armar a batata quente para a tua vida. Então, entrega nas mãos do Senhor, porque Deus cuida de você. Você é da graça. Jesus cuida de você. A gente passa luta pra caramba, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Entende? Olha só. Então diz aí, né? Acharam? Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. O versículo é 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. Diz assim, ó. Acharam? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu lembro que as pessoas diziam, vem aqui buscar o Espírito Santo. Aí a gente ia lá, todo mundo buscar o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, blá, 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 blá. Todo mundo cheio do Espírito Santo. Chegava na rua e caía no pau lá. Cadê os frutos do Espírito? Cadê o fruto do Espírito? Mas o Espírito é graça. Você sai da igreja cheio de graça. Ó, tinha uma senhora que passava aí na época da bispa, eu ficava esperando ali com a dona Florzinha, a gente não ficava esperando, ô dona Flor, a gente não ficava esperando a segunda reunião com a bispa, né, lá fora. Eu ficava com ela lá fora esperando terminar a primeira reunião para começar a segunda. Lembra? Então, aí passava uma senhora, quando eu fui evangelizar com o Paulo por aqui, ela falou assim, você é daquela igreja ali? De frente ao Mercadão, eu falei, sou da Bispa Lúcia Belato. Ela falou, poxa vida, qualquer dia eu vou lá, porque sabe por quê? Porque eu vejo vocês com tanta alegria na calçada, falando, rindo, abraçando um outro, que eu fico assim, mas que igreja diferente. Tá vendo? Como eles observam, você é observado. Por isso que você tem que ter a graça do Senhor na tua vida. Você é diferente da lei, você vive a graça. Quando você vive a graça, você tem paz. Amém? Você não vive preocupado, ah meu Deus, isso aqui vai acontecer comigo, ah porque vai acontecer, vai não, porque Deus é contigo, Ele está contigo. Você descansa no Senhor.
12. Está vendo? Então, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1. Tito, depois de Timóteo, Tito, capítulo 1, versículo 10. Por que a gente estuda aqui as epístolas? Para a gente edificar nossa fé. Por que você tem que vir aos domingos? Para você edificar sua fé na igreja, no altar. Amém? Porque às vezes você bota lá na internet, tem um monte de pastores. Você pode escolher a dedo assim, não é mesmo? Aí você começa a ouvir, daqui a pouco começa a falar da lei. É mistura. É Tito, epístola de Tito, 1, versículo 10. Diz assim, ó. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, quer dizer, frio, e enganadores, especialmente os da circuncisão. O que é isso, Lu? É pessoas que gostam de sacrifício, de lei, entendeu? Então, não, faz um jejuzinho que vai dar certo isso aí, tá? A senhora está passando um problema, tá? Então faça o seguinte, a senhora vem aqui, a senhora precisa se batizar novamente. Eu posso falar de cadeira, gente, eu vivia isso. Eu aconselhava as pessoas a fazer isso porque eu não entendia. Eu não conhecia a graça. Só conhecia o evangelho, água com açúcar, como se diz por aí. Hoje a gente está na graça. Quem está na graça é um voo mais alto. Você é águia. Você tem que ter visão do que você quer na tua vida. Deus não quer ninguém assim cheio de dúvida. Porque quando você está cheio de dúvida, aí vem um da lei e bota cangalha em você. Então você tem que estar firme, firme na graça do Senhor. Tá? Então, diz aqui, Tito, versículo 10. Todos que... cadê? Versículo 10, né? Vamos ler de novo. Porque existem muitos insubordinados, tá vendo? Pauradores, frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão, que é aquelas pessoas que gostam de fazer sacrifício com os outros. Tem gente que gosta. Tem mestre, que se diz mestre, ele gosta de botar, ele manda todo mundo evangelizar, ele mesmo fica no escritório, no ar-condicionado. E o povo tudo lá no sol quente. Verdade. Ele não vai lá com não. Agora, se aparecer a mídia, vai ter a Globo, vai estar lá. A Record vai estar lá. Aí são os primeiros que chegam. Fala nem com ninguém. Eu vivi isso. E quem sabe que eu estou falando a verdade. Amém? Agora, e o povo? Eu conheço igreja que tem sala VIP. Você sabia que tem sala VIP? O que é sala VIP, Lu? É uma sala especial para a pessoa que tem, Você tem? Então você pode entrar lá na sala VIP. Tem até uma cadeira que você senta assim, ela fica assim, fazendo massagem em você. Viu? Igual academia, fazendo massagem. Mas a igreja do Senhor é a igreja só, é a igreja da graça. Entendeu? Então essa é a nossa fé, meu irmão. Abra sua Bíblia aí, Marcos 13, 22. Evangelho de Marcos. Depois de Mateus, Marcos 13, 22. 13. O próprio Senhor Jesus, não foi eu que inventei, não foi a pastora que inventou, mas o próprio Senhor Jesus falou. Isso aqui, o próprio Senhor Jesus. Ele falou no 22 aqui, versículo 22. Pois surgirão falsos Cristo e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, o quê?
os próprios eleitos. Estais vós de sobre aviso, tudo vos tenho predido. Está vendo? O próprio Senhor Jesus, não foi Paulo, foi o próprio Senhor Jesus falou que haveria falsos mestres. Que eles fazem até milagre, porque ele fala no nome de quem? Ele fala no nome de Jesus. Olha, o nome de Jesus não se pode negar. O nome de Jesus é poderoso. Se você é incrédulo e você pede em nome de Jesus, você recebe, porque você pediu no nome dele. Então Deus honra a tua fé, mesmo você sendo idólatra, mesmo você sendo homossexual, mesmo você sendo uma lésbica, mesmo você sendo a pior das piores, Deus te atende porque você tem fé em Jesus. É o nome do Senhor que é poderoso, aleluia. É o nome dele que te cura do câncer. É o nome dele que te tira da sarjeta. É o nome do Senhor Jesus que faz você sair da depressão e se levantar. Amém? É o nome de Jesus. Então, a religião pega o nome de Jesus e faz daquilo o quê? Comércio. Mas o milagre acontece, a pessoa recebe porque ela tem fé em Jesus. Mas um dia, esse falso mestre, ele vai ter que dar conta a Deus. Amém? Porque você tem que ensinar a pessoa a seguir a doutrina do Senhor. Então, meu irmão, o próprio Jesus falou, abre a sua Bíblia aí em Atos 20. Atos, lá na frente, depois de João. Atos, capítulo 20, versículo 29. 29. Olha o que Paulo falou aqui através da igreja que ele estava falando em Atos. Atos, você sabe o que quer dizer Atos? Atos dos Apóstolos. Não está escrito assim, Atos dos Apóstolos, está escrito só Atos, né? Atos 20, versículo 29. Atos quer dizer ação dos discípulos depois de Cristo. Amém? Chama Atos. Mas depois se formou a igreja. Eles saíam por aí pregando, mas depois fundou-se a igreja. Amém? Então, só que muitas igrejas eram fundadas na lei, misturada, lei e graça. Paulo, em Gálatas, ele edificou a igreja. Ele preparou a igreja dos Gálatas. Que lindo, né? Aí ele se ausentou, olha só o que ele fala aqui, ó. Atos 29, 29, diz assim, ó. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos e noite e dia não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um de vós. Amém? Está vendo? Ele falou, eu sei que depois que eu partir, muitos vão entrar aqui e vão ensinar tudo errado para vocês. Então, é igual a bispo. Qual era a preocupação dela? Colocar uma pessoa que viesse quando ela estava doente, uma pessoa chegou assim e falou, fulano vai lá na igreja pregar, que a bispa não está aí, está doente. Aí o pastor que estava aqui falou, não, aqui a gente prega eu e ela, nós somos pastora dela. Aí ele, não, mas ele foi daí, mas não é mais. Amém? Voltou a praticar o que não presta, roubar a bispa. Amém? Aí vem com a cara lisa para cá. E ela orou a Deus. E Deus trouxe a pastora Lu. Amém? Trouxe a pastora Lu.
por que a senhora fala isso? Eu tenho que falar, porque tem pessoas que ela quer andar, ela quer dirigir olhando para trás. Pode? Quem dirige aqui? Você pode dirigir assim? Não, você tem que dirigir olhando para frente. Tá? E ela tinha medo dela morrer e chegar um pastor aqui e começar a ensinar coisas erradas, igual Paulo. Paulo estava preocupado. Vocês insensatos, começa no espírito e termina na carne. É verdade, falsos mestres. E quando ela faleceu, chegou um e falou para os membros aqui, ó, vocês agora não precisam congregar não. Viu? E era daqui, ó, era daqui. Precisa congregar não. Sabe por quê? A bispa não está mais aí, agora é a pastora Lu, não adianta ir lá não. Só que quem abriu isso aqui foi o Espírito Santo. O dono da obra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tessalonicenses 2. Aqui a bispa confiou, o primeiro foi o Senhor e depois a bispa confiou. Então vamos junto. Amém? Vamos todo mundo junto na graça. Só entra aqui quem for lavado, remido e nada de sacrifício. Glória a Deus. 2:3. Vamos, deixa eu ver se isso é 2:3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vocês estão bons de palavra, hein? Eita, povo de Deus! Ó, você está manejando bem a palavra de Deus, hein? A Bíblia diz isso. O bom obreiro, o obreiro tem que ser aprovado. Aprovado por quê? Pelo Espírito Santo. Você sabe manejar a palavra. Amém? Parabéns para você. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Ele é o professor. É o Espírito Santo. Então diz aqui, 2:3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo para eles, cuidado, ó, quando eu partir, vai vir gente aqui, querendo tirar vocês, para botar na lei, para botar cangalha em vocês. Amém? Você é de Deus, você não, ninguém faz tua cabeça. A tua cabeça, você tem a mente de Cristo. Fala, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho. Aí você fala com certeza. Aí a pessoa, nossa, fulano tem uma fé. É verdade? Ele vê a diferença. Ele vê a diferença. Atos 19, para terminar. Para terminar. Essa aqui é a palavra mais linda que Paulo falou aqui. Atos 19. Versículo 12 até o 20. Você vai ver o que Paulo falou e deixou para a igreja. E é isso que nós temos que fazer. 12, versículo 12 ao 20, diz assim, ao ponto, ele falando dos falsos mestres, aí ele diz assim, ao ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e o espírito maligno se retirava. Paulo, quando ele chegava nos lugares, sabe o que acontecia? As pessoas arrancavam um pedaço da roupa dele e diziam, vou lá botar em cima do enfermo. Pegava um pedaço da roupa de Paulo. Aí o da lei fala assim, tá vendo? O Paulo deixava. Não, Paulo não deixava, o povo que fazia isso. Amém? Então ele dizia, ao ponto de fazer isso, você vê. Aí ele disse assim, ó, ao ponto das suas vítimas, e o espírito maligno se retirava. 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o processo de espírito maligno, dizendo, esconjuro, pois, Jesus,
a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de judeus chamados serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheça Jesus e sei quem é. Conheço a Jesus e sei quem é. Mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra ele, que desnudo, ferido, quer dizer, ficou nu, fugiram da casa. Chegou-se este fato ao conhecimento de todos. Assim, os judeus como grego, olha o que aconteceu. Habitante de Éfeso, veio temor sobre eles. E o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido. Deixa eu explicar isso para você entender. Paulo foi passando. Aí o povo começou a arrancar o pedaço da roupa dele, que queria ser curado. Aí o que aconteceu? Teve uns que chegaram lá e falaram: nossa, que coisa, né? Olha o que ele faz em nome de Jesus. Espera aí, vamos fazer também. Aí chegou lá uma pessoa toda, aí caiu com o capeta lá. Aí ele começou a se mandar embora. Aí o capiroto falou para ela: ó, Jesus eu sei quem é. Jesus eu conheço. É o Filho de Deus. E Paulo eu sei quem é. Mas vós, quem sois? Quem é de Deus, o maligno não toca. Então eles ficaram horrorizados. Meu Deus! Sabe aquela pessoa que estava possessa? Deu uma coça nele, deixou eles pelados e eles foram embora nu. Então aquilo veio o temor. Aí eles começaram a engrandecer o nome de Jesus. Amém? Às vezes Deus permite que isso aconteça, para o nome dele ser glorificado e para saber que você é de Deus. Você é de Deus. Não é qualquer um não, tá? Ao ponto de levar os enfermos lenços, aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas. E o espírito maligno se retiraram. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de quem? Do Senhor Jesus, sobre possesso de espírito maligno, dizendo: esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos dos judeus chamados serva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Já expliquei. E o processo de espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo, ferido, fugiram, quer dizer, pelado. Chegou-se este fato ao conhecimento de todos, sim, judeus e gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era o quê? Agora sim, mas dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado arte mágica, quer dizer, ali no meio tinha de tudo, até aqueles que faziam mágica, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços. Achou-se que montava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia o quê? É o que acontecia, ele se juntou ali na praça. Então, quando ele viu que o espírito maligno, que deu uma coça naquele homem, deixou ele pelado, aí o que aconteceu? Eles se renderam a Jesus. Se renderam ao nome do Senhor Jesus. Eles pegaram tudo que era dele, os mágicos, pegou lá os cartões, aquele negócio, a batuta, né, que chama aquilo, de mágico, né? Aquela coisa que o mágico usa, né? Varinha, a varinha mágica. Eles juntaram tudo, aí entregaram para Jesus, se entregou para Jesus e deixou aquilo para lá. Por quê? Porque o nome de Jesus foi o quê? Glorificado através de Paulo. Aquele homem disse assim: se ele prega em nome de Jesus, também vou pregar. Peraí. Eu também prego em nome de Jesus. A mulher manifestou com o cão lá no corpo, o homem. Aí o próprio demônio falou: eu sei quem é, eu conheço Jesus Cristo, é o Filho de Deus.
Mas vós quem sois? E conhece Paulo. E você quem é? Entendeu? Então, o nome de Jesus era glorificado onde passava. E hoje é a mesma coisa. Você vai no hospital, você vai falar para alguém, você fala no nome de... Ou você fala no nome da pastora? Fala no nome do Buda? Você fala no nome da Maria? Você fala no nome de Jesus. No nome de Jesus. A Ele toda a honra e glória. A Ele a glória. E vai sempre. Amém. Amém? Então Paulo chegou naquela igreja dos Gálatas. Estava acontecendo isso. E hoje você está aqui na Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Você não pode deixar misturar as coisas. Amém? Ah, pastora, mas fulano me chamou para mim fazer lá. Você consciente, você não pode se tornar uma pessoa insensata, como os Gálatas. Você é firme na graça. Aleluia!